Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Esse é o vídeo 2 da confecção do nosso corpete underbust. No vídeo 1 eu fiz o corte e neste vídeo vamos fazer a costura. O link está na descrição. Conforme vocês estão vendo, eu coloquei feltro para estruturar. Eu não usei entretela porque eu queria um underbust bem rústico. Primeira coisa a fazer é costurar o feltro no tecido. Passe 2 costuras de alinhavo, apenas para fixar o feltro. Lembrando que eu cortei uma vez no feltro e 2 vezes no tecido. Vou fazer o forro com o próprio tecido principal. Agora vamos costurar as laterais, frente e costas. Passe uma costura com 1,5 centímetros de margem. Aí nós vamos colocar uma barbatana. Conforme você está vendo, a gente vai passar o ferro para abrir a costura. Vamos fazer 2 canaletinhas, onde vamos introduzir as barbatanas. Depois de abrirmos a costura no ferro, nós vamos fazer as canaletas. As laterais vão ficar assim, porque vamos colocar 2 barbatanas. Lembra que no corte nós fizemos os piques para indicar o local das barbatanas? Então, vamos agora adicionar aí as canaletas, seguindo a indicação dos piques. Você pode fazer as canaletas de viés, utilizar fita de cetim, fita de gugurão. Eu estou utilizando um elástico de sutiã, porque eu tenho muito aqui, e vou aproveitar esse material. Se você for usar elástico, não estique o elástico. Posicione normalmente o elástico. Veja bem como vai ficar. Em seguida, vamos passar a costura na beiradinha aí da canaleta, para que fique um túnel igual aí a nossa lateral, para que a gente possa introduzir a barbatana, beleza? Veja bem como ficou. Ficou bem legal, né, pessoal? Lado do avesso. Agora nós vamos retirar aí os excessos, vamos refilar. Só que antes, claro, nós vamos levar para o ferro de passar. Refile os excessos e vamos continuar. Bem, pessoal, eu resolvi colocar um enfeite de rendinha aí nas costuras das barbatanas. E eu fiz isso antes de costurar o forro, preservando as canaletas. Agora, vamos fechar as laterais do forro, unindo frente e costas. E em seguida, vamos costurar o forro na parte principal. Pessoal, algumas partes da costura eu nem mostrei para vocês, porque é muito simples, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Veja bem como ficou. Agora, é muito importante que nessas margens aí curvas,
a gente dê uns piques com a tesoura, com cuidado, para não cortar a costura. Ó, veja o pique. Dê alguns piques aí na parte curva, para não ficar muito grosso aí na hora de virar o tecido, tá bom? Depois dos piques, nós vamos fazer uma costura super importante, que é dobrar aí a margem de costura para o lado do forro, como eu estou fazendo, e passar uma costura de segurança bem na beiradinha, prendendo a margem de costura no forro. Isso vai evitar que o forro fique virando para frente quando o corset for usado. Vou deixar passar bem devagarinho para vocês perceberem como é que faz. Ó, vai conferindo se a margem tá dobrada para o lado do forro e vai rebater uma costura aí em cima do forro, na beiradinha do forro aí, prendendo a margem de costura. Sempre que você for fazer uma roupa que tiver forro, essa costura é necessária. Você vai costurar só até onde o pé calcador da máquina conseguir chegar, tá bom? Faça com tranquilidade que vai dar certo. Essa costura é fundamental para a roupa não dar defeito. Dica, quando chegar no biquinho, você não vai conseguir fazer, então pule o biquinho, beleza? Olha só como fica a costura de reforço. Continuando, nós vamos agora virar o forro, alfinetar e passar o ferro para ele ficar bem assentado. Vamos agora marcar aí com giz 1,5 cm de afastamento para colocarmos as barbatanas. Essa medida de 1,5 cm você afasta em cima e embaixo. Meça as barbatanas nos espaços das canaletas, tire as pontinhas dela e vai introduzindo. Deixe as pontinhas arredondadas. Você poderá cortar ou queimar as pontinhas aí da barbatana. Você não deve deixar essas pontinhas porque pode machucar a cliente, apesar de que esse corset é estruturado com feltro e a barbatana não vai encostar no corpo da cliente. Depois que coloca as barbatanas, ferro de novo. E eu decidi alfinetar aí na parte de cima do corset uns frufrus de renda que eu fiz. Se vocês quiserem saber como fazer, tem um videozinho aí no canal ensinando, tá bom? Agora vamos refilar a parte de baixo do corset, porque nós vamos dar esse acabamento aí, na parte de baixo. Eu vou dar um acabamento com viés e vou decidir se eu vou deixar só o viés ou se eu vou colocar o frufru também. Vamos para a máquina agora. Antes de colocar o viés, eu vou passar uma costura aí, unindo o forro com o tecido principal. Eu gosto sempre de costurar do meio para fora, então eu vou costurar um lado do meio para fora e depois o outro lado. Essa costura é só para dar uma fixada aí nas duas partes, para não ficar saindo do lugar.
Vamos agora colocar o viés. Eu gosto de colocar do avesso para frente, ou seja, nesta posição. Mas tem gente que coloca o contrário, tá? De frente para trás. Eu não... Tanto faz para mim. Pode fazer como você achar melhor, como você está acostumado. Costurado o viés de um lado, vamos agora levar para o ferro pra gente dobrar e dar o acabamento do lado direito. Pessoal, eu vi agora que o foco da luz está atrapalhando um pouco aí a imagem. Mas é que eu preciso de muita luz para costurar, porque eu tenho um problema nos olhos. Da próxima vez eu vou tentar posicionar a luz de outra forma. Mas eu acho que dá pra ver, né, pessoal? Desculpa por isso, tá bom? Olha só como ficou legal, ficou lindo. Você pode deixar assim ou colocar o frufru na bainha. Lembrando que esse frufru que tá aí na parte de cima do corset ou corpete, tá só no alfinete, tá? Eu ainda não me decidi se eu vou colocar ou não. Agora, vamos dar o acabamento na parte das costas. Nós vamos cortar um tecido de 6 centímetros, 5 ou 6 centímetros, deixando aí uma margem de 1,5 centímetro, 2 centímetros de cada lado, e vamos costurar ali nos dois lados das costas. Aí, nesse local onde nós vamos costurar esse tecidinho para dar o acabamento, vai também uma barbatana. Eu vou colocar 2 barbatanas em cada parte. Eu quero ele bem durinho mesmo. Passou a costura, refila para não ficar muito grosso. Depois vai pro ferro para assentar a costura. Gente, o ferro é fundamental quando a gente tá costurando com tecido plano. Passa o ferro. Ó, e dá a dobrinha. Eu vou fazer uns risquinhos aí para facilitar a visualização de vocês na hora da costura, tá? Mas quem já tem prática não precisa fazer. Então, depois de costurado, como eu já falei, você vai levar para o ferro, vai dobrar essa beiradinha e ela vai ficar da seguinte forma. Para vocês visualizarem melhor, ó, eu passei um risquinho de giz. Esse primeiro aí vai ser uma canaletinha onde eu vou colocar as barbatanas. O segundo risco tem 3 centímetros de margem. É onde eu vou dar o acabamento com rendinha. Depois que eu passar essas 2 costuras, eu vou refilar aí o excesso e vou colocar uma rendinha de acabamento. Eu adoro fazer esse acabamento com renda. Vai ficar desta forma, tá certo? Como esse tecido é muito grosso, eu achei interessante alinhavar primeiro, antes de passar a costura direto na máquina. Mas se você quiser já ir direto também, fique à vontade. Agora tem um detalhe. Esses cuidados melhoram os acabamentos e, nesse caso, valorizam mais a sua peça, tá bom? Mas a escolha é sua. Agora, eu vou passar aí as costuras, costura da canaleta e a rendinha.
para dar aquele acabamento que eu mostrei anteriormente. Em seguida, vamos fazer os furinhos para colocar os ilhoses. E eu até peço desculpas, porque eu não vou mostrar como colocar os ilhoses, porque quando eu olhei aqui, os ilhoses que eu tinha muito pequeno. Aí eu tive que levar lá no armarinho para eles colocarem para mim ilhoses maiores um pouco. Faço o acabamento dos dois lados. Agora, ó, vou medir aí para colocar as barbatanas e para que a parte onde vai levar os ilhoses fique ainda mais estruturadinha, eu vou colocar 2 barbatanas em cada lado, tá? A posição das barbatanas, como ela tem uma curva, você vai colocar assim, ó, do jeito que eu tô mostrando no vídeo, ó, dessa maneira, tá bom? Para não ficar curvado. Ó, coloquei, aí, ó, ficou bem legal, bem estruturadinho. Você pode costurar a máquina ou você decidi deixar o frufru em cima, vou colocar na manequim para ver se fica legal com o frufru embaixo ou se eu deixo assim mesmo. Tá certo? Então, o corset está pronto, só falta colocarmos os ilhós. Ah, esse frufru eu vou colocar com costura manual, tá? Eu vou dar uns pontinhos à mão mesmo. Eu não vou fazer com costura de máquina, não. Acho que vai ficar mais legal o acabamento com a costura de mão. Beleza, pessoal? Espero de coração que vocês estejam gostando. E eu vou fazer outros corsês para vocês. Entrem lá na nossa comunidade, que eu estou conversando com vocês lá pela comunidade agora, tá bom? Quero aproveitar também e pedir para vocês curtirem, compartilharem, interagirem comigo nos comentários, porque isso ajuda o canal a crescer. E agora eu estou trabalhando basicamente com este canal no YouTube, tá certo? Então curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Um grande beijo para todo mundo e sucesso aí nas suas produções. Beijo, tchau, tchau.